Eu quero aproveitar e dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos visitando hoje aqui pela primeira vez, amém? Quantos que estão aqui hoje pela primeira vez? Levante a mão aí, deixa eu só dar uma olhadinha. Muitas pessoas, né? Você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Para nós é uma satisfação muito grande poder recebê-lo aqui. E hoje é um culto especial, um culto em que vamos orar por todo mundo. E a gente quer apresentar para vocês um amigo. E esse amigo que a gente quer apresentar para vocês hoje, o nome dele é Jesus, amém? E eu escolhi aqui uma mensagem para pregar que prova o quanto ele é gente boa, o quanto ele é amigo, o quanto ele é uma pessoa totalmente diferente de qualquer tipo de resistência a uma outra ali. É sem ranço, sem fanatismo, ele é uma pessoa totalmente acessível e a gente quer apresentar para vocês esse amigo hoje. Nós vamos ler aqui um textinho da palavra, que eu gosto muito de pregar sobre isso. Vamos ler Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 7. Diz assim: E como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Amém? Podemos assentar. Quero conversar com vocês hoje sobre essa passagem muito conhecida da palavra de Deus. Amém? Vejam bem, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, há 2024 anos atrás, ele foi notícia. As pessoas falavam sobre ele, e ele se tornou assim uma celebridade sem querer ser celebridade. Todo mundo falava nele, e ele, quando chegava em algum lugar, as multidões acompanhavam. E algumas pessoas viam nele assim um perfil de um revolucionário, porque o problema político era sério no lugar e todo mundo queria resolver o problema político por conta da invasão dos romanos em toda a Palestina. E achava que ele seria a pessoa ideal para poder tomar a frente e colocar para fora os invasores, que eram os romanos que dominavam toda aquela região. Mas Jesus não estava ali para resolver problema político. Ele estava ali para trazer o reino dos céus. E o reino dos céus não era uma proposta política para aquele momento, para poder colocar todo mundo para fora e estabelecer um novo reino. Era uma proposta de um reino que estava se estabelecendo, que ia ultrapassar gerações e que hoje nós entendemos que somos todos nós, que fazemos parte do cristianismo em toda parte do mundo. Existimos como reino por conta de Jesus, que implantou esse reino há 2000 anos atrás. E quando ele começou a pregar, as pessoas se incomodavam muito, principalmente aqueles que faziam parte da religião tradicional do lugar, os religiosos, os judeus religiosos. Eles se incomodavam muito com a presença de Jesus, porque Jesus conseguia arrebatar as multidões, e na maioria das vezes as coisas que Jesus falava acabava entrando em choque com aquilo que eles costumavam falar, até porque Jesus ele falava sobre a Torá, que era exatamente os 5 primeiros livros da Bíblia, da lei dos judeus. E os judeus gostavam muito de falar sobre o Talmud, que alguma coisa muito relacionada com a interpretação que eles faziam da própria lei. E por conta disso, Jesus, como interpretava diferente, em alguns momentos ele chegava lá e confrontava, dizia coisas que alguns religiosos não aceitavam muito, e ele costumava confrontar sempre. E acontecia também que ele tinha estudado para ser um rabino, porque ele era um rabino, e como rabino ele tinha a permissão de ter discípulos, exatamente por ter estudado. Um rabino, para ser rabino, ele estudava dos 10 até os 30 anos, para vocês terem uma ideia. E quando ele estudava, que ele completava toda aquela grade curricular dos judeus, que ele se tornava rabino, ele tinha então permissão para ser mestre e, consequentemente, ter alunos, porque a palavra discípulos significa alunos, e ele teria então um grupo que ele podia ensinar, que ele podia preparar, e teria então a liberdade para poder fazer isso.
E aqueles homens, eles se incomodavam muito com Jesus, porque eles sabiam que Jesus tinha estudado e tinha direito de ter a palavra quando entrava na sinagoga. Eles muitas vezes, com muita dificuldade, davam a palavra para ele. Sabiam que ele era um homem preparado, que ele era um homem estudado, mas isso os incomodava. E sempre que Jesus estava em qualquer cidade, ele ia para a sinagoga, não demorava muito, dava a palavra a ele, porque sabiam que ele era mestre. Até mesmo aqueles que não gostavam dele, o chamavam de mestre, porque sabiam que ele tinha se preparado para ser mestre, exatamente para poder ter alunos e ter discípulos. E chegou próximo de uma festa judaica, e Jesus foi para Jerusalém. Ele foi para Jerusalém, e nessa festa, a festa dos tabernáculos, os judeus costumam até hoje, durante um período de dias, ficar morando numa casinha de palha. Eles ficam morando numa casinha de palha. Quando chega a época dessa festa, você vai em Jerusalém, todo mundo faz do lado da sua casa uma casinha de palha, coberta de palha, e ali eles ficam praticamente habitando durante os dias da festa, que foi uma festa que Moisés estabeleceu para que eles não se esquecessem de onde eles vieram. Foi uma forma que Deus encontrou para não fazer eles esquecerem do passado deles, daquilo que eles eram, da maneira como eles viviam e da forma como eles estavam vivendo agora. Deus achava que era importante que eles não se esquecessem, para não ficarem soberbos e nem orgulhosos, mas continuassem entendendo, sem tentar esquecer o passado deles, de sofrimento que foi tirado por Deus através de Moisés. E quando chegava a época dessa festa, todo mundo descia para Jerusalém. E Jesus desceu também como um bom judeu. E ele fez a barraquinha dele, tudo indica, no Monte das Oliveiras. Ele fez a barraquinha de palha dele lá, como todo judeu costumava fazer, para ficar bem perto do templo, que a festa toda acontecia em volta ali do templo de Jerusalém. E ele foi, reivindicou um espaço do templo, para pregar, para ensinar. Como era uma festa religiosa, ele foi, como ele era mestre, era rabino, ou rabone, como queira, ele foi e pediu às autoridades do templo, ao administrador, às pessoas que tomavam conta, que desse um espaço para ele do templo, porque ele queria fazer uma reunião de ensinamento dentro do templo de Jerusalém, que havia um espaço para isso. Parece que o pessoal colocou todo tipo de dificuldade para não deixar ele fazer esse culto. Tudo indica que disseram para ele: olha, não tem espaço, não tem horário para fazer essa reunião que o senhor quer fazer. Nós não temos espaço no templo no período de festa para dar ao senhor, para o senhor vir fazer ensinamento. E eles, para botar dificuldade para Jesus, disponibilizaram um horário que eles achavam que ia dar errado. Eles disponibilizaram o horário da madrugada. Disseram a Jesus com certeza: olha, só tem horário para fazer culto aqui de madrugada. Se o senhor quiser fazer um culto de madrugada, imaginavam eles que um culto de madrugada ninguém ia. Jesus aceitou o horário da madrugada para fazer um culto lá. E foi fazer essa reunião de madrugada. Vamos ver de onde está escrito. João 8,2, eu acho. João 8,2 diz que ele fazia essa reunião de madrugada no templo. Era de manhã bem cedo. Pelo menos é o que diz a palavra de Deus. Olha só. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado o quê? Os ensinava. Diga glória a Deus. Jesus aceitou: vamos fazer um culto de madrugada. E eles deram espaço, porque eles imaginaram assim: não vai ninguém mesmo. Quem é que vai de madrugada para um culto de igreja, para uma reunião? Só que o culto lotou. Diga glória a Deus. As pessoas todas iam para lá e começou a lotar o templo, começou a lotar o templo, começou a lotar o templo. Todo mundo ia de madrugada para essa reunião, que era de ensinamento, hein? E o pessoal que liberou, que era religioso, ficou chateado e ficou com inveja. E pensaram: como é que a gente vai desarticular ele?
A gente tem que dar um jeito para desarticular esse homem. Tem um monte de gente lá com ele de madrugada. De repente a gente achou que ninguém ia de madrugada ouvi-lo ou assisti-lo, e ele está lá de madrugada com uma multidão. A gente tem que criar uma situação para poder desmoralizar ele, para poder desmentir ele, para fazer com que ele entre em descrédito com as pessoas que tanto acreditam nele e que procuram ouvi-lo. E não deu outra. O pessoal maquinou a maldade, o pessoal que não gostava de Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos arranjar uma pegadinha para ele. A gente vai fazer uma pegadinha. A gente vai esperar o momento que o culto dele vai estar acontecendo lá. A gente vai pegar uma mulher que a gente conhece, que ela é prostituta. Vamos pegar essa mulher, vamos levar lá no culto dele. E chegando lá, a gente leva lá no meio do culto e vamos fazer uma pergunta para ele. E essa pergunta vai forçar uma resposta. E a resposta que ele der, a gente vai usar essa resposta para tentar desconstruir as coisas que ele fala, as coisas que ele ensina. E não deu outra. Ele, quando estava lá reunido com o pessoal ensinando, aquele pessoal que não gostava dele, que tinha despeito, que tinha resistência a Jesus, pegaram uma mulher nas esquinas de Jerusalém, que era prostituta, prenderam ela, e levaram ela arrastada para a reunião. Pegaram ela, aquele grupo de pessoas, não era uma pessoa somente que fizeram isso. Um grupo resolveu criar uma situação de constrangimento para Jesus, pegaram a mulher na rua, e depois que pegaram a mulher na rua, saíram arrastando ela e levaram ela para o templo, no horário que Jesus estava fazendo lá a reunião dele de madrugada. E quando eles chegaram lá, trouxeram aquela mulher amarrada praticamente, e pararam o culto, a reunião, e disseram: mestre, chamaram Jesus de mestre, porque sabiam que ele era mestre, sabiam que ele tinha estudado para ser chamado de mestre. Disseram: mestre, essa mulher foi flagrada em adultério, ela é uma prostituta, e a lei de Moisés manda que ela morra apedrejada. E nós queremos que o Senhor diga o que é que nós devemos fazer com ela. Aí eles jogaram para cima de Jesus. Se Jesus dissesse: ora, matem ela apedrejada, eles diriam assim: mas não é tu que vive pregando por aí que tu vieste salvar os pecadores? Por que tu não salva essa mulher agora? Se ele dissesse assim: não matem essa mulher apedrejada, eles diriam: mas não é tu que estás pregando que vieste cumprir a lei para nos livrar dela? Por que tu não cumpre a lei nela agora? Imaginava ele que uma resposta ou outra, Jesus ia cair em contradição. Mas Jesus não deu nenhuma das respostas. Jesus sabia qual era o coração deles e sabia que eles esperavam qualquer resposta para poder criar uma narrativa, para poder desconstruir os ensinamentos de Jesus, para tentar dizer que ele se contradizia e que as palavras dele não tinham consistência. Só que ele não deu nenhuma resposta nem outra. A palavra de Deus diz que ele disse assim: aquele que se achar sem pecados, que seja o primeiro a tirar a pedra sobre essa mulher. E quando ele falou isso, diz a palavra de Deus que ele se abaixou e começou a escrever no chão. Começou a escrever no chão. Começou a escrever no chão. O pessoal estava ali, quando viu ele se abaixar para escrever no chão, todo mundo saiu correndo daquele lugar, porque eles entendiam o que era escrever no chão. Eles sabiam que quando Jesus começou a escrever no chão, aquilo significava de que eles iam ser envergonhados.
Significava que Jesus reconhecia eles como pessoas que não tinham nada de Deus em suas vidas, que só tinham religiosidade, mas que no fundo estavam longe de Deus, que só a religião dominava a cabeça deles. Mas com respeito a Deus na vida deles, não existia mais, que eles eram simplesmente pessoas que haviam abandonado Deus, abandonado a convivência com Deus e viviam sustentado unicamente pela religião. E Jesus começou a escrever no chão. O que foi que Jesus escreveu no chão que tanto amedrontou eles a ponto de fazer com que eles saíssem às pressas daquele lugar? Jesus escreveu com certeza os podres de cada um, porque a atitude de escrever no chão era para envergonhar a pessoa. E a melhor maneira de envergonhar era exatamente expor as pessoas com as imperfeições e os defeitos que elas tinham também, a ponto de tirar deles a capacidade de poder estar condenando alguém, de poder estar julgando alguém ou de querer destruir a vida de alguém. Por que eu digo isso? Porque está escrito na palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 13, está escrito assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam, que te abandonam, serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandona o Senhor, a fonte das águas vivas. Diga glória a Deus. Então eles sabiam que era isso que Jesus estava fazendo. Eles tinham abandonado Deus, eles iam ser envergonhados, e com certeza a forma de envergonhá-los seria expor exatamente as fraquezas, os defeitos e as deformidades de cada um. E quando eles perceberam que iam ser envergonhados, com certeza por aquilo que Jesus Cristo deveria estar escrevendo sobre a vida de cada um, às pressas eles saíram dali. Por que eu digo isso para vocês? Porque alguma coisa para intimidá-lo tinha que ser dessa forma, que eles pudessem passar vergonha, porque eles não tinham sensibilidade. Eles não eram sensíveis para sair às pressas, simplesmente por sair, porque Jesus falou que aquele que se achasse sem pecado, que atirasse a primeira pedra. Jesus, quando disse isso, exatamente para deixar claro que todo mundo tinha pecado, e para poder intimidá-lo, com certeza, começou a colocar a falha de cada um para poder envergonhá-los, como era costume em Israel, como era costume pelo que nós lemos na palavra de Deus. Eles saíram dali às pressas, e quando eles saíram, diz a palavra de Deus, que Jesus olhou para essa mulher e disse assim para ela: mulher, cadê os teus perseguidores? Ela olhou para um lado, para o outro, não viu ninguém e disse assim: foram embora, Senhor. Jesus disse: pois é, foram embora, mas uma coisa eu quero dizer para você. Eu também não te condeno, falou Jesus para ela. Eu não estou aqui para te condenar, mas também não concordo com as coisas que você está fazendo. Não posso concordar com a vida que você está levando. Mas uma coisa eu digo para você: vá e não peques mais. Diga glória a Deus. Aquela mulher saiu dali, com certeza, deve ter ficado da reunião, e com certeza a cabeça dela mudou totalmente por conta dos traumas que ela devia ter. Por que eu digo para você que ela era uma mulher ferida? Ela era uma mulher machucada, ela era uma mulher maltratada, ela era uma mulher que não acreditava mais em nada, porque naquela época, uma mulher, quando optava por ser uma prostituta, era como se ela estivesse se autopunindo, porque era muito arriscado ser prostituta naquela região, naquela época. Elas sabiam que elas poderiam ser presas a qualquer momento e serem condenadas por isso, porque existia uma lei, estava na lei do país, que as prostitutas deveriam ser então condenadas por conta do seu pecado, e a morte era por apedrejamento. Era assim que as coisas funcionavam. E mesmo ela sabendo de todos os riscos que ela corria, mesmo ela sabendo que ela realmente podia ser morta a qualquer momento, como se ela estivesse insatisfeita com a vida, ou quem sabe até mesmo desacreditando das pessoas, visto que naquela época
era muito difícil a vida da mulher por conta do desrespeito que havia, por conta dos abusos, por conta exatamente delas não serem reconhecidas como são hoje, e uma série de fatores fazia da mulher uma mulher realmente muito sofrida por conta do machismo exacerbado de uma época em que os homens eram muito mais rudes. Com certeza ela era uma mulher totalmente ferida, totalmente marcada, e talvez de uma forma de tentar se autopunir, ela escolheu aquela vida tentando simplesmente se atingir da mesma, quem sabe fugindo lá de tantas situações que deixou a vida dela marcada. Mas naquele dia, quando ela encontrou com Jesus, ela descobriu o verdadeiro amor. Diga glória a Deus. Um homem que olhava para ela, que a amava sem nenhum outro interesse e que estava disposto a ajudá-la, que não foi capaz de condená-la, mesmo ela estando errada, não foi capaz de condená-la, mas numa demonstração de amor total, ele se aproximou dela e simplesmente disse a ela: procura arrumar a tua vida, acerta as coisas, a sua vida está desarrumada, a sua vida está desajustada, a sua vida está totalmente desequilibrada, você está machucada, você está ferida. Vá, procura acertar as coisas, não faz mais as coisas que você está fazendo, procura te acertar. E aquela palavra de tolerância, aquela palavra de carinho, aquela palavra de misericórdia fez com que ela simplesmente recebesse o amor de uma pessoa que ela não conhecia. E esse amor realmente deve ter sido tão poderoso na vida dela que deve ter gerado uma transformação. Diga glória a Deus. Alguns dizem que essa mulher é Maria Madalena, mas tudo indica que não era, que era uma outra mulher. Meus amigos, o que é que eu quero dizer para vocês? Essa é a forma que Jesus tenta conquistar você para ser amigo dele. E ele chegou a dizer isso para os discípulos: olha, eu não chamo mais vocês de servos, mas vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vocês vivem comigo e nós temos laços, nós temos proximidade. E é exatamente isso que Jesus quer de todos nós, essa aproximação, essa ligação. Jesus é aquele amigo que você pode abrir a boca para falar quando você está em dificuldade, é aquela pessoa com quem você pode abrir o seu coração e chorar, tendo a certeza que ele não somente tem a capacidade de ouvir você, de escutar você, mas acima de tudo ele é Deus, ele tem a capacidade de mudar a tua vida, de mudar a tua realidade. Por quê? Porque por ser Deus, ele tem a prerrogativa do milagre, ele age de uma forma milagrosa, ele pode mudar a tua realidade. De repente você está passando momentos dificílimos, de repente a tua vida está totalmente sem rumo, de repente você está desajustado, está desequilibrado, está sem saber o que fazer da vida, de repente você está precisando de apoio, você está totalmente fragilizado na tua alma, no teu interior. É isso que possa estar acontecendo com você, e eu quero dizer para você, apresentar para você, que existe esse amigo com quem você pode falar das tuas dores, falar das tuas preocupações, falar das tuas dificuldades, e ele tem poder de mudar a tua situação, de mudar a tua realidade. Por quê? Porque ele é Deus, e por ser amigo, ele tem o prazer de abençoar a tua vida. Então nesta noite, você que está aqui, que chegou aqui, para esse momento de culto, que a gente está chamando de culto do amigo, que você possa hoje conversar com esse amigo chamado Jesus e falar para ele de tudo aquilo que incomoda você, tudo aquilo que está te fazendo chorar, tudo aquilo que está te dando a sensação de angústia, de tristeza, de impotência. Você que está aqui, que há momentos que você acorda de manhã com aquele nó na garganta, com aquele aperto no peito, aquela angústia, que às vezes você se pergunta: por que eu estou sentindo isso? Você que está aqui, que às vezes tem sentido aquele vazio permeando a tua alma, e você tenta encontrar uma explicação para todo esse vazio, para toda essa vida sem sentido que de repente você possa estar levando. Eu digo a você
que quando esse amigo entra na vida da gente, ele corrige esses vazios, essas angústias, essas tristezas e essas situações aparentemente sem resposta. Ele vem, dá uma resposta só para dizer para você que além de amigo, ele pode ser o teu Deus, e além de teu Deus, ele pode ser o teu Salvador. Diga glória a Deus. Jesus Cristo. Então nesta noite, seja lá qual for a sua situação, você está aqui. Jesus fez fazer um culto de madrugada. Você está aqui nesta noite. E que nesta noite, Jesus possa te alcançar, para te abençoar e resolver algumas necessidades que de repente você está tendo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar?